Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da Palavra de Deus. E queridos, como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no segundo trimestre de 2023 e o tema de hoje, já está chegando o Dia das Mães, né? Está chegando o Dia das Mães. É sobre lições sobre a maternidade na vida de Maria, né? A mãe de Jesus. Quem não conhece Maria, né? E Maria tem lições assim maravilhosas para as nossas vidas com relação à maternidade. Este é um artigo da revista Visão Missionária, como nós falamos, já estamos no segundo trimestre de 2023, escrito por Iraci de Araújo Leite, lições sobre a maternidade. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar, vamos falar com Deus. E eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos ao Senhor e que Deus, peça a Deus que te dê sabedoria dos altos céus para educar os seus filhos, sabedoria dos altos céus para conviver com seu esposo, sabedoria dos altos céus para conviver com a sua família, respeitar a sua mãe, se você não é mãe, né? Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pelo dia que tu nos deste, obrigada, Deus, por tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nós. Pai amado, nesse instante, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, sabedoria. Sabedoria, ó Deus, dos altos céus na educação dos nossos filhos. Sabedoria, Senhor, para nos portarmos, ó Senhor, em nosso lar como mulheres sábias, ó Deus. Mulheres, ó Senhor, que são orientadas por Ti, conduzidas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para que possa, ó Deus, estar juntamente com seu esposo administrando o seu lar. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Toma, ó Deus, a cada lar nesse momento em que a Tua palavra está adentrando. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, Tu sabes, ó Senhor, daquilo que nós iremos pedir antes mesmo, ó Pai, que a palavra, Senhor, chegue à nossa boca. Em nome de Jesus, ó Deus. Atende, ó Deus, ao pedido, ó Deus, de cada coração, Senhor, que está ouvindo, ó Deus, a Tua palavra nesse instante. Toma, Senhor, nas Tuas santas mãos. Sustenta, ó Deus, fortalece, ó Pai amado. Entra, ó Deus, com providência, restaura, ó Pai, todas as áreas que precisam ser restauradas. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Não porque sejamos dignos, porque sejamos merecedores, mas te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Lições sobre maternidade na vida de Maria. É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito por Araújo de Leite, né? Iraci Araújo de Leite. Iraci, queridos, ela fala algo muito interessante. Ela fala que ser mãe é algo sublime, né? Ela começa dizendo isso. Ser mãe é algo sublime, é maravilhoso ser mãe, né? Mas quando a gente está esperando um bebê, há uma expectativa em nosso coração, né? Com a chegada ali, ela coloca a chegada do primeiro filhinho, mas eu coloco a chegada de uma criança em especial. Ela traz muitas expectativas, o nosso coração fica apreensivo, ao mesmo tempo fica alegre, né? E aí são N as emoções que perpassam pelos nossos corações. E essas emoções, queridos, ela invade a família inteira, né? Todo mundo fica na expectativa da chegada de um novo bebê. É uma experiência sem par. Mas diante dessa experiência de ser mãe, seguem-se os dias, aquela criança vai crescendo e com esses dias que vão surgindo após o nascimento dessa criança, vem também, queridos, a responsabilidade que nós temos enquanto mães, enquanto pais, de estarmos cuidando dos nossos filhos. Vem toda uma rotina que transforma a nossa rotina de viver. A gente muda o horário de dormir. Quem é mãe não tem mais horário quando a criança está pequenininha para dormir, porque realmente
há uma mudança inteira assim na rotina. E aí, conforme o tempo vai chegando, vai passando, conforme essa criança vai crescendo, começam a surgir agora em nossa mente a pergunta: o que virá a ser essa criança? O que virá a ser esse menino, né? Como eu devo fazer para educá-lo, para orientá-lo? Então, assim, são muitos questionamentos que surgem, isso que a autora diz, no coração de uma mãe que deseja desempenhar com sabedoria e, sobretudo, sob a dependência de Deus, o exercício tão sublime da maternidade. E aí, a autora diz o seguinte, que foi pensando nisso, né, nessas experiências dela como mãe, também como avó, que é 2 vezes mãe, né? Ser vó é um privilégio muito grande. Aí ela escreveu esse artigo, né, a respeito das lições que a gente pode tirar sobre a maternidade na vida de Maria, que é a mãe, né, de Jesus. Então, Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 31, diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E no 6º mês, Maria, isso. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E aí no versículo 38, a palavra de Deus nos diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. Olha que palavra maravilhosa, né? Eu imagino assim Maria em uma tardezinha tranquila, ali um dia tranquilo, gozando das suas núpcias, né? Ela estava desposada já de José, a Bíblia nos diz que ela era virgem, né? E aí ela pensando no seu casamento, como seria. E aí o que acontece? Aparece diante dela um anjo. E o anjo diz: Salve, agraciada, olha, bendita és tu entre as mulheres. E aí eu penso assim, como Maria se sentiu, porque a Bíblia nos diz que ela pensou no seu íntimo o que seria aquela saudação, o porquê daquela saudação. E aí a autora, queridos, ela faz uma pergunta para mim e para você. Que mulher seria essa que o Senhor escolheu para ser muito favorecida, sendo a mãe do Deus que se fez carne, para amar e cuidar daquele filho unigênito? Quem seria essa mulher que Deus escolheu dentre todas as mulheres da face da terra para ser agraciada, para receber de Deus a graça? O que é graça? É um favor imerecido, né? Mas quem seria essa mulher? Uma pergunta, né, que permeia assim aos nossos corações. Então, pela declaração do anjo, nós deduzimos, queridos, que essa mulher era uma mulher temente a Deus, uma mulher que adorava o único Deus verdadeiro. Maria, ela era uma desconhecida, pois não havia registro anterior sobre ela, senão após a anunciação do anjo. Então, nada se sabe sobre seus pais, sobre a sua aparência física, sobre a sua beleza, mas ela, aos olhos de Deus, estava preparada para ser mãe. Ela, aos olhos de Deus, receberia a graça do Senhor de ser a mãe do nosso Salvador. Olha que graça,
Olha que presente maravilhoso Deus deu a Maria. E aí, queridos, com a vida de Maria, a gente pode aprender algumas coisas. E a autora elenca aqui algumas coisas que nós aprendemos com Maria. E uma delas é que nós precisamos estar preparadas para a maternidade. Eu e você, como mulher, nós precisamos estar preparadas para a maternidade. E para a maternidade, assim, para ser mãe, não existe escola. Não é com um currículo que nós vamos nos preparar. É o temor do Senhor. A Bíblia nos diz que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, né? Está em Provérbios 9, 10. É uma experiência com Deus. É na escola da vida que nos habilita, que nós somos habilitados a sermos mães, né? Nós somos habilitadas a sermos mães. E como é importante esse ministério de mãe. Você não imagina a importância. Está chegando o Dia das Mães, próximo domingo, esse, né, o outro, né, de domingo a 8, é o Dia das Mães, é o dia que se comemora o Dia das Mães, apesar de o Dia das Mães ser todos os dias, porque ser mãe é um presente de Deus, mas ao mesmo tempo traz muita responsabilidade nesse exercício, porque esse ministério que Deus nos deu é um ministério muito importante. Como diz o poeta, né? A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Porque a mãe, é a instrução da mãe, é a instrução do pai que vai preparar essa criança para que essa criança cresça, desabroche e ela seja um adolescente, um jovem, um adulto, realmente cidadão, né? Consciente dos seus direitos, consciente dos seus deveres e temente a Deus. Mas essa responsabilidade de educarmos uma criança, porque a criança é um ser humano em desenvolvimento, né? Então, essa educação desse ser humano para viver e conviver em sociedade, respeitando a todos, né? É uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade está justamente nas mãos daquela que balança o berço, daquela que acorda às altas horas da noite para cuidar daquela criancinha que está chorando. Então, a experiência é na experiência com Deus, é na escola da vida que nós aprendemos a ser mãe. Então, por mais preparadas que sejamos em várias áreas da vida, somente a sabedoria divina é capaz de nos preparar para o exercício da maternidade. É isso que a autora diz. E Deus, queridos, Ele vê o nosso coração. Assim como Ele viu o coração de Maria e disse para Maria, olha, através do seu anjo, né? Salve, agraciada, você foi assim escolhida para ser mãe do Criador. Então Deus viu, sondando o coração de Maria, que Maria estava preparada para ser mãe. Ela estava preparada para receber aquela responsabilidade de educar o seu único filho, né? O filho unigênito de Deus. Então, nós podemos perceber que assim como Maria, ela foi vista por Deus em seu coração, nós também podemos ser usados por Deus, sermos usadas por Deus para realizar grandes coisas por meio da vida dos nossos filhos, pela instrução que nós damos aos nossos filhos. E aí a outra coisa, a outra lição que a autora tira aqui da vida de Maria é que aprendemos com Maria, a outra lição que nós aprendemos com Maria é a lição da obediência. É muito interessante isso, porque a gente vai ver que o anjo ele fala com Maria, e aí Maria, o que Maria responde para o anjo? Olha, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, eis-me aqui, olha, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra segundo a tua palavra. É muito interessante isso, queridos,
essa questão da obediência, porque a gente vai ver que Maria já estava comprometida com José. Como ela ia explicar para a sociedade estar grávida? Como ela ia explicar para o próprio José que estava grávida? A gente vai ver que quando José descobre que Maria está grávida, né? O que é que José faz? José intenta secretamente deixar Maria para que Maria não morra. Queridos, quando Maria disse assim: olha, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, Maria sabia que ela estava correndo risco de vida. Entretanto, a sua devoção a Deus, o seu cuidado com Deus, o seu zelo para as coisas do Senhor e a certeza de que Deus estava no controle de tudo, foi que fez Maria ser obediente. E nós precisamos aprender com Maria essa lição da obediência, né? Imagine as dificuldades que perpassaram pela mente de Maria do que ia acontecer quando ela anunciasse essa gravidez, mediante a um povo onde a cultura, né, seria a morte. Então ela entendeu que que sábio é aquele que ouve e obedece às ordens de Deus. Sábio é aquele que ouve e obedece à voz do Senhor. Então, compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, compreender qual é a vontade de Deus na constituição da nossa família, compreender qual é a vontade de Deus para a educação dos nossos filhos, vai fazer toda a diferença em nossas vidas e na educação, nos ensinamentos que estaremos passando para os nossos filhos. A Bíblia nos diz, queridos, que os nossos filhos são herança do Senhor. E Deus não nos deu herança para uma maldição, Deus nos deu herança para a bênção. Deus nos deu uma herança em que pudéssemos administrar com sabedoria. Deus não nos deu uma herança para que fôssemos pródigos, para que deixássemos aquele bem tão precioso escorrer pelo ralo, escorrer pelos nossos dedos. Não, Deus não nos deu filhos para a perdição. Deus nos deu filhos para a salvação. E quando nós entendemos a vontade de Deus e obedecemos a sua voz na educação dos nossos filhos, os nossos filhos serão bênção no reino de Deus, né? Então, a autora coloca aqui que, como presentes do Pai Celeste para as nossas vidas, é fundamental que nós, mães, no exercício da nossa atividade materna, que o nosso filho se sinta amado, se sinta cuidado, se sinta aceito pela família. E essa responsabilidade, eu digo que não é só da mãe, mas também do pai. Essa responsabilidade de fazer com que essa criança se sinta bem-vinda. Eu quero dizer para você nessa noite que seu filho não pediu para nascer, mas ele veio ao mundo. E ele veio ao mundo muitas vezes por uma consequência da sua irresponsabilidade, por algo que não foi programado, mas ele veio, certo que está ali. E ele veio como um presente de Deus para a sua vida. Então, como uma herança do Senhor, é isso que a Bíblia diz. Então, nós precisamos administrar bem. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos se sintam acolhidos, se sintam amados. A família é a primeira instituição que uma criança ela frequenta na sociedade. É na família que nós passamos a maior parte do nosso tempo. Então, a responsabilidade para que essa criança se sinta aceita, para que essa criança se sinta amada, porque uma criança que se sente aceita, se sente amada, se sente querida, uma criança que é bem instruída, ela vai, queridos, estar com o coração cheio de amor. E a gente tem visto uma sociedade onde o amor tem se extinguido.
Porque muitas vezes os pais se eximem da responsabilidade de educar os seus filhos, de compartilhar amor. Às vezes nós preparamos os nossos filhos e compramos os nossos filhos com presentes, né? A gente substitui o momento família por presentes. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que presente não substitui o amor que eu e você podemos dar para os nossos filhos. O nosso amor, ele é insubstituível. A sensação de bem-estar, de prazer, de sintonia com os pais, ela não tem preço. Então, a outra lição que a gente tira com a autora é justamente a que você está vendo aí na tela. Maria, ela nos passa uma outra grande lição, que é a da prudência. Então, nós precisamos, como pais, sermos também prudentes. Nós precisamos ser obedientes, né? Nós precisamos estar preparadas para a maternidade, nós precisamos ser obedientes, mas também nós aprendemos com Maria que nós precisamos ser prudentes. Olha que coisa interessante. Maria, em momento algum, questionou a ordem de Deus, né? O pedido de Deus, o anúncio de Deus não foi questionado por Maria. Em momento algum ela questionou. Mas a gente vai ver, queridos, que Maria não saiu anunciando para os 4 cantos da terra que ela estava grávida, não. Ela teve, ficou com a boca fechadinha, ela teve todo o cuidado, todo o zelo, né, de cuidar desse segredo que não poderia ser divulgado antes da hora. Então, o evangelista Lucas, ele registra que após a visita dos pastores, ouvindo tudo o que acontecera, todos os pastores fizeram o quê? Ouviram-se e admiraram, né? Mas Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. A Bíblia diz isso, que os pastores ouviram, que os pastores se admiraram, mas tudo que foi falado com relação ao seu filho foi guardado no coração de Maria, né? Maria, ela sabia que seria a mãe do Salvador, mas ela não propagou aos 4 cantos da terra. Maria sabia, quando Jesus nasceu, que todos se admiraram, que todos ouviram. A gente vai ver que Maria, ela guarda no coração aquilo, né, que houve. Então a gente vai ver que tudo Maria, ela guardava no coração, ela filtrava antes de falar. Então essa é uma belíssima lição que Maria deixou para mim, para você. Quantos perigos podem advir da nossa falta de prudência? A autora fala isso aqui com muita propriedade. Quantos perigos, queridos, vêm porque nós temos a língua solta, né? Nós falamos no estudo anterior a respeito do poder da vida e da morte que está na nossa língua, né? E a gente precisa pedir a Deus que nos faça ter esse domínio próprio, essa condição de filtrar, de dominar aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai dizer. E quantas mortes não acontecem, quantas dissoluções em famílias não acontecem por falta de prudência. Por você falar, pela pessoa falar aquilo que lhe vem à mente, aquilo que lhe vem à cabeça, por falar tudo que ouve, tudo que vê, né? Quantas vezes não acontecem situações muitas vezes irremediáveis numa família, porque a língua dos pais é grande demais, né? Então Maria, ela estava consciente de que ela era a mãe do Messias, que ela era a mãe do Salvador. Foi anunciado a ela essa propriedade, esse dom, né, esse privilégio, mas ela ouviu, né? Ela ouviu que este seria grande e seria chamado Filho do Deus Altíssimo. Mas ela não usou, queridos, esse privilégio como mãe de Jesus para sair divulgando aquela verdade aos 4 cantos da terra. Maria deixou que Jesus fizesse o ministério dele.
mas ela cumpriu a sua função de quanto mãe em orientá-lo. Então, Maria guardava tudo ao coração, ela mesma reconhecia a sua humildade diante de Deus e o seu crescimento e a sua responsabilidade quanto ao crescimento espiritual da família. Ela sabia que ela precisava cuidar dessa parte, né? A gente vai ver mais adiante que ela leva Jesus ao templo depois que passa o resguardo. Então nós aprendemos com Maria que nós não podemos ser imprudentes diante dos nossos filhos. Falar tudo que nos vem à mente, tudo que vem à nossa cabeça, comentando assuntos que não edificam na frente dos nossos filhos. Nós precisamos, queridos, ter cuidado, né? Ter prudência. E a prudência, ela nos fortalece, nos ajuda a tomar direções seguras para as nossas vidas. Então nós aprendemos com Maria que prudentemente a nos conduzirmos diante dos nossos filhos e a filtrarmos, a guardarmos todas as coisas no coração, a passarmos pelo filtro antes de falarmos, né? Antes de sair propagando aos quatro ventos. Então, a Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha a parte B desse versículo. Seja tardio para falar. Tardio para falar. Olha o que Maria faz. Ela guarda no coração. Então, queridos, que sejamos, que possamos ouvir mais. E quando abrimos as nossas bocas, que abramos com sabedoria. Que realmente haja um filtro antes de nós falarmos, antes de nós abrirmos a nossa boca, né? Precisamos ter esse cuidado e nós aprendemos com Maria a prudência. Maria também ainda nos ensina que nós devemos conduzir os nossos filhos à casa do Senhor, queridos, ainda pequenos. Enquanto os nossos filhos estão pequenos, nós precisamos levar os nossos filhos à casa do Senhor. Olha o que nos diz Lucas, capítulo 2, versículo 22. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Cumprindo os dias da purificação. Cumprindo os dias da purificação. Depois que Maria passou resguardo, por assim dizer, né? A primeira coisa que Maria fez não foi sair uma viagem com José para curtir o bebezinho, para descansar, não. A primeira coisa que Maria fez foi cumprir a sua responsabilidade como mãe na instrução do seu filho, na instrução espiritual do seu filho. Então, a primeira coisa que Maria fez foi levar essa criança para ser apresentada ao Senhor, assim como dizia a lei que precisava ser feito. E aí ela vai e leva essa criança, né, ali, para essa criança ser apresentada ao Senhor. A Bíblia, quer dizer, ela nos instrui a ensinarmos a palavra de Deus, a ensinarmos os nossos filhos enquanto a criança é criança, ainda enquanto está pequenininha. Olha, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando crescer essa criança não vai se desviar deste caminho. Existem muitos pais que apresentam seus filhos ao Senhor, mas os seus filhos só vão ao templo no dia que foi apresentado ao Senhor. Existem pais que acordam os seus filhos cedo para irem para a escola. Às vezes a criança acorda às 5h30, às vezes acorda às 6, durante todos os dias da semana. Mas no domingo, no dia do Senhor, essa criança não pode acordar cedo. Cedo, vírgula, porque o culto é 9 horas, a criança não pode acordar 8, porque tadinho, acordou 6 a semana toda, né? E aí, quando essa criança cresce, os pais não entendem por que essa criança se desviou. O porquê dessa criança
ter trilhado caminhos diferentes. Então a Bíblia nos instrui a ensinarmos, a orientarmos, a levarmos os nossos filhos à casa do Senhor. Nós precisamos, queridos, ter prazer em estar na casa do Senhor e estar na casa do Senhor com a nossa família, com os nossos filhos. Então, uma das maiores alegrias de uma mãe, é isso que a autora coloca aqui, é contemplar os seus filhos no caminho do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Eu lembro quando eu estava em São Paulo, quando as meninas eram pequenininhas, ali em Umbaitaba, a Jéssica e a Jennifer, elas todo domingo, em culto que é na igreja, elas cantavam, né? 3 palavrinhas só, 5 letras maravilhosas que são, estavam sempre louvando ao Senhor, as duas. Mas quando nós fomos para São Paulo, uma das maiores preocupações que eu tinha era em como fazer as minhas filhas, as nossas filhinhas, servirem ao Senhor. Eu não me satisfazia só em que as minhas filhas estivessem na igreja comigo, mas eu queria que elas participassem do culto, que elas estivessem ali apresentando, que estivessem na classe de crianças. E a gente sabe que cidade grande não é igual uma cidade do interior que a gente conhece todo mundo assim. Então nós éramos novas na igreja. E aí eu procurei me enturmar com a professora de crianças, e aí ia orientando, e eu lembro que quando as meninas apresentaram, né, até hoje eu lembro até a música, que vai de Diante do Trono, que elas apresentaram a coreografia, eu chorei. Eu disse: Senhor, que coisa linda, graças a Deus as minhas filhas estão te servindo, estão tendo prazer em estar na tua casa, participando do culto, que coisa maravilhosa. É uma gratificação muito grande para nós, enquanto pais, enquanto mães, vemos os nossos filhos servindo ao Senhor com alegria. E é muito triste, queridos, quando a gente sabe muitas vezes de mães, de pais que se eximem da sua responsabilidade da educação espiritual dos seus filhos, delegando essa responsabilidade para terceiros. Ou às vezes uma criança de 10, de 5, de 6 anos, eu vou ver se meu filho quer ir para a igreja. Se ele quiser ir, se quiser apresentar, a responsabilidade na educação espiritual dos filhos são dos pais, da mãe e do pai. Essa é a responsabilidade e nós precisamos fazer exercício dessa responsabilidade. Nós não podemos, querido, nos eximir da responsabilidade que Deus nos deu de administrarmos esse bem tão precioso que são os nossos filhos. Aí, eu já finalizando, deixo para você o que está em Lucas capítulo 2, versículo 40, eu deixo para que você guarde no seu coração. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. A gente vai ver, queridos, que no versículo 22, Lucas, ele diz que Maria, depois do resguardo, depois de passar aquele período da purificação, que Maria leva Jesus ao templo. E aí vai falando, né, os versículos posteriores vão falando sobre esse crescimento de Jesus e das idas que Jesus fazia todo ano ao templo, né, para ali adorar o Senhor juntamente com os seus pais. E aí a gente vai ver que no versículo 40, Lucas ele faz questão de registrar que Jesus ele crescia. Mas ele não crescia só fisicamente. Jesus ele crescia e ele se fortalecia em espírito. E Jesus era cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre Jesus. Você quer a graça de Deus sobre os seus filhos? Você quer que seus filhos cresçam com sabedoria? Que eles cresçam não só fisicamente, academicamente, profissionalmente,
mas também que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que ele cresça e se fortaleça no Espírito Santo de Deus. Leve seu filho para a igreja, aprenda as lições que nós vimos aqui com Maria, que sejamos prudentes, que sejamos obedientes à voz de Deus, que possamos assumir essa responsabilidade da educação espiritual dos nossos filhos, não a delegarmos a terceiros, porque quando criamos os nossos filhos sobre a orientação e conforme os desígnios do Senhor, nós podemos vê-los crescer em todas as áreas, principalmente na espiritual. Então, quantas lições nós não aprendemos com Maria? Quantas lições nós não aprendemos com o exemplo de Maria como mãe? Sobretudo, a questão do reconhecimento que Maria tinha da soberania de Deus em sua vida, do controle de Deus em todas as coisas. Então, Maria expressa isso em vários momentos da sua vida. A gente observa no momento do primeiro milagre de Jesus ali em Caná da Galileia, onde Maria diz a Jesus: olha, Jesus, faltou vinho. Toda mãe preocupada, e ela sabia que Jesus podia dar um jeitinho, né? Que ela conhecia, ela sabia quem era o seu filho. E ela sabia que Jesus ele poderia operar o milagre ali, mas ela chega para Jesus e diz: Jesus, faltou vinho. E aí Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E a gente vai ver que Maria faz o quê? Se vira para os serviçais e diz: olha, façam tudo o que ele disser. Essa, queridos, deve ser a nossa missão. A nossa missão precisa ser fazer a vontade de Deus em todas as áreas. Que mulher sábia, inspirada por Deus, foi Maria. Então, que nós possamos também, assim como Maria, né, termos sinceridade em nosso coração. Fazermos como Maria expressou: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha o cântico de Maria, né? Essa palavra é conhecida como cântico de Maria. Que no exercício da nossa missão, como mães, como pais, que sejamos, queridos, obedientes à voz de Deus, prudentes e tenhamos a certeza de que Deus está no controle de tudo, e que possamos ter alegria e gratidão em nosso coração. E aí sim, mediante a isso, nós vamos ver os nossos filhos crescendo e se fortalecendo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria para se conduzir e se portar neste mundo, né? E nós vamos ver que Deus, a mão do Senhor, estará sobre os nossos filhos em todos os momentos, em todas as instâncias. Que Deus te abençoe. Nosso muito obrigada a você que nos assiste. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Nosso muito obrigada a você que compartilha os nossos estudos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te dê sabedoria dos altos céus. Que Deus restaure todas as áreas que precisam ser restauradas na sua vida. E que, acima de tudo, nós possamos, eu e você, obedecer à voz de Deus. Um beijo e um cheiro em cada coração.